11h mais 4 minutos, estamos de volta com o Headline News e agora vamos falar de eleições. Vamos falar de guerra. E aí tivemos o quadro eleições e para falar, é claro, já cumprimento nosso colega jornalista convidado Luiz Kawaguchi, ele que esteve em território ucraniano. Aproveitando também, dou boa noite ao mestre em Ciências Militares pela ECM, Paulo Filho. Paulo, muito boa noite. Antes de passar a palavra para os senhores, para a gente falar de guerra, eu gostaria de acionar o correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. A guerra da Ucrânia registrou explosões e bombardeios generalizados por toda a localidade do país ucraniano, mas um local em especial não tinha registrado nada até o seguinte momento, que é a Península da Crimeia, essa polêmica região que foi anexada unilateralmente pela Rússia em 2014 e naquele momento não sofreu grande resistência militar, apenas sanções econômicas do Ocidente, e assim foi estabelecido um governo russo nessa península tão importante que tem inclusive um dos mais importantes portos do Mar Negro, o porto de Sevastopol. Desde então, vimos uma relativa estabilidade nessa região, principalmente durante a guerra na Ucrânia, após a conquista da região de Kherson, que fica ao norte da província da Crimeia, o que trazia certa proteção. Mas hoje, uma explosão foi registrada nessa localidade, deixando um morto e 4 feridos, além, é claro, um grande fluxo de carros tentando deixar essa localidade tanto em direção a Kherson como em direção à Rússia continental, ali com a ponte foi criada em direção a Krasnodar. O que a gente vê é que, por enquanto, não houve nenhum tipo de admissão da autoria, se foi algo provocado pelo exército ucraniano ou se foi realmente apenas um acidente. Os russos, por enquanto, através de suas agências de notícias, dizem que houve uma explosão em um depósito de armas, o que de certa forma explicaria essa explosão, mas ainda precisa ser averiguado e explicado, já que uma região geoestratégica tão importante pode realmente causar uma mudança em como essa guerra está se dando agora neste quase 6º mês de conflito. Em relação à própria esfera regional e o novo realinhamento das forças geopolíticas, vemos que hoje um satélite iraniano desenvolvido por engenheiros do país foi enviado ao espaço através da base espacial que os russos têm em Baikonur, no Cazaquistão, ou seja, base de lançamento, melhor dizendo, de foguetes, e muito pouco se sabe ainda sobre os verdadeiros objetivos desse satélite, se é um satélite apenas para controle meteorológico das fronteiras do país ou se pode ter alguma aplicação militar direta. Muitas são as especulações, mas de qualquer maneira a aliança recém-formada entre Irã e Rússia, dois dos grandes inimigos históricos dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, pode causar grande alvoroço em tudo aquilo que tem acontecido no mundo, lembrando também das questões relacionadas a Taiwan e as diversas outras guerras espalhadas pelo mundo. Na relação energética com a Europa, vemos que o Reino Unido anunciou que pode haver sim racionamento de energia durante os meses de inverno, lembrando que o país tem enfrentado uma das maiores altas no preço de energia desde o começo dessa guerra, enquanto a França aumentou 4% e a Alemanha podendo em algumas regiões chegar a 22,5% do aumento da energia. No Reino Unido esse acréscimo foi quase de 54% por conta do sistema de energia privada. De qualquer maneira, caso haja racionamento, foi anunciado já que as casas terão prioridade, ou seja, os domicílios com aquecimento durante o inverno e as pessoas, as famílias, terão prioridade em detrimento às indústrias, o que pode significar um cenário de estagnação econômica ou de paralisação de alguns setores, algo que preocupa bastante os economistas britânicos, principalmente os 2 candidatos que estão em campanha durante esse mês de agosto, Rishi Sunak e Liz Truss, que buscam os votos dos filiados ao Partido Conservador para tentar, de certa forma, ser o próximo chefe de governo do país, que será anunciado no dia 5 de setembro. Todas as atualizações traremos sempre aqui para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Bom, esse ataque na Crimeia, eu gostaria de destacar a fala do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ele fala
que esta guerra russa contra a Ucrânia e contra toda a Europa livre começou com a Crimeia e deve terminar com a Crimeia, com a sua libertação. Porém, oficialmente, a Crimeia não banca esse ataque a essa base aérea russa. Professor Paulo, eu gostaria muito da sua ajuda, o senhor que está acompanhando de perto essa situação, o que o senhor pode trazer como informação a respeito dessas explosões que aconteceram? Boa noite, William, é um prazer estar mais uma vez com você aqui. Boa noite, Kawaguchi. Boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem, né? William, o que se sabe é que houve, né, a explosão de vários depósitos de munição, paióis, nessa base aeronaval russa, na Ucrânia. Eu vi imagens, inclusive, com a destruição de um caça russo que estava naquela região. E se especula, né, os russos chegaram a dizer que teria sido um acidente, né, um incidente que teria provocado essas explosões. Os ucranianos, inclusive o Ministério da Defesa ucraniano, ironizou isso, né, no Twitter, dizendo que era para eles tomarem cuidado, não fumarem em áreas proibidas, né, dando a entender que tinha sido uma ação ucraniana. Eu tendo a achar que realmente foi uma ação ucraniana, só não se sabe como, né? Aqueles HIMARS que são aqueles lançadores de foguetes e mísseis que foram mandados pelos Estados Unidos e estão sendo aí a grande vedete do armamento ucraniano no momento, eles não têm alcance para fazer esse tipo de ataque. Se especula que algum míssil poderia ter sido utilizado, mas não se sabe exatamente qual, ou se poderia também ter sido um ato de sabotagem, né? Soldados, militares de forças especiais poderiam estar infiltrados na Crimeia e poderiam ter feito uma sabotagem. Então, não temos como saber exatamente o que aconteceu, mas foi uma ação ousada, uma ação inédita até aqui na guerra, né? O repórter da Jovem Pan falou que a Crimeia ainda estava fora das ações militares. Foi uma ação impactante porque ao lado dessa base tem um balneário, uma praia, então apareceram imagens de pessoas que estavam na praia, né, se divertindo e tiveram que sair correndo. Quer dizer, a guerra chegando a pessoas que imaginavam estar bastante distantes dos combates. E aproveitando, Kawaguchi, acompanhando essas imagens que o coronel chegou a comentar, nós vimos, né, destruição a 1 quilômetro de distância, num raio de 1 quilômetro, pelo menos, da base, com o deslocamento de ar em função da explosão. Então, carros destruídos, janelas quebradas, que traz para a gente uma percepção de como foi impactante esse ataque ou esse acidente, né? Exatamente. Não seria necessariamente pelo explosivo supostamente empregado aí pelas forças ucranianas, mas pelo fato dele ter encontrado, pelo ele ter detonado um depósito de munições. A gente não sabe quanto que a Rússia tinha guardado ali naquela base, mas a gente lembra que muitos dos ataques que foram feitos aí ao território ucraniano foram feitos a partir da Crimeia, seja lançados aí de navios. Tem uma base aeronaval muito importante da Rússia na Crimeia. Tem muito da aviação russa lançou esses mísseis de alto poder de fogo que podem, na prática, atingir qualquer parte da Ucrânia, voando ali em cima do Mar Negro, e não dá para se descartar que parte dessa munição poderia estar sendo guardada no depósito da Crimeia. O que eu acrescentaria à fala do Paulo Filho, uma outra possibilidade, que a Ucrânia ainda tem alguns de seus aviões de caça, e a gente soube de alguns voos que foram feitos não só com aviões de caças, mas com helicópteros, que foram considerados
uma loucura pelos ucranianos até, ninguém se sabia se era uma lenda ou se era verdade. Por exemplo, em Mariupol, levantou-se a possibilidade de que aquela fábrica de Azovstal estava recebendo munições e retirando feridos a partir da ação de pilotos de helicóptero que beirariam aí entre o heroísmo e a loucura, voando a baixa altitude, desviando aí das defesas antiaéreas russas para entrar naquela região. Eu não me surpreenderia que isso possa ter acontecido na Crimeia, porque o que parecia ser uma lenda urbana acabou sendo comprovado depois, principalmente pelo jornal New York Times, que entrevistou esses pilotos ucranianos que faziam esses voos suicidas e acabavam concluindo essas missões de maneira surpreendente. Paulo, aproveitando aqui, eu estou pesquisando e eu lembrei agora, 1995, nós tivemos uma explosão num paiol, se não me falha minha boa memória, era da Marinha, na Ilha do Governador do Rio de Janeiro, no paiol do Exército. Eu estou até buscando essa informação aqui, ou melhor, Arsenal da Marinha explode no Rio. Isso foi na Ilha do Boqueirão, na Ilha do Governador. Você lembra desse fato? Me lembro muito vagamente, William. Não estarei sendo honesto se eu disser que eu me lembro. Muito vagamente. Eu lembro, na época, que isso foi muito assustador no Rio de Janeiro. A gente está falando de 1995, e as pessoas que estavam a 3 quilômetros de distância do local da explosão sentiram, né, o deslocamento de ar. Então foi uma coisa impressionante e que acabou assustando muito os moradores. Nas imagens que nós estamos vendo, e aí, Paulo, com a sua experiência na área militar, a explosão de um paiol, acredito eu que ela vem, é uma sequência, né? Nós temos a explosão da quantidade de pólvora, enfim, ou de uma bomba que está ali dentro, e depois você tem outras pequenas que acontecem, e nessa imagem nós podemos observar que acontecem 2 explosões simultâneas, em pontos diferentes, e pelo tamanho da nuvem, a gente pode imaginar que existe uma distância bem significativa entre um ponto e o outro, o que dá a entender que foram explosões coordenadas. A gente pode atrelar isso, essa imagem, e deduzir que isso foi um ataque? William, é difícil saber Bom, que foi um ataque é o mais provável. Eu não acredito não acredito que tenha sido um acidente. Muito difícil um acidente ocorrer aí dessa forma, né? Eu acredito que tenha sido um ataque, sim. Até porque nós estamos em guerra, né? Então, pode-se esperar esse tipo de ataque. E por essas 2 nuvens, Paulo, que se formaram, porque a gente tem 2 explosões simultâneas. Caso de uma explosão dentro de um paiol, isso aconteceria de uma forma diferente, certo? Porque os paióis, William, normalmente eles são vários depósitos diferentes. Você reúne munições de determinado tipo em um paiol, de outro tipo em outro, porque essas munições devem ser armazenadas em condições especiais de temperatura, de umidade relativa do ar, né? E com características diferentes cada um desses paióis. O que acontece é que essas explosões ocorrem pelo que a gente chama de simpatia, né? É o termo que a gente usa. Explode um paiol explode, e o deslocamento de ar, o calor, se ele não tiver uma distância muito grande, se a distância for relativamente curta, ele acaba afetando o outro paiol, e pode acontecer essas 2 explosões com um certo espaço de tempo por simpatia. Agora, também pode ter acontecido de terem sido 2 ataques, né? 2 explosões, 2 mísseis, ou 2 explosivos colocados simultaneamente. É muito difícil a gente, à distância aqui, dizer exatamente o que aconteceu. Mas é possível, sim, que tenha sido um único ataque. E as 2 explosões. Ocorre primeiro uma e em seguida a outra por simpatia, que a gente chama. A primeira explosão causa a segunda explosão. Mas aqui, à distância, é muito difícil saber. Bom, olha, relembrando então aí, eu tinha falado de um paiol do Exército, um paiol da Marinha, Ilha do Boqueirão, 1995, relatos da época, o deslocamento de ar, estilhaços, né, e vidraças foram quebradas
em vários bairros do Rio de Janeiro com um raio de distância de 20 quilômetros, Kawaguchi. Exatamente, eu lembro até que um colega nosso aqui de lives, o Robson Farinazzo, ele era guarda-marinha, ele conta essa história sempre, e ele disse que a partir do momento que começou a explosão desse paiol, eles não tinham o que fazer, e ficaram lá, eu não sei quanto tempo, mas ele disse que foi, para ele, parecia uma eternidade, eles só se deitavam no chão e esperavam a coisa acabar de explodir. Nesse caso da Crimeia foram relatadas pelo menos 12 explosões, segundo testemunhas que estavam na região. A gente não pode descartar que, como falou Paulo Filho, uma explosão dá origem à outra em instalações que estão próximas ali uma da outra. O que eu destacaria, William, também são as consequências que isso pode gerar. Por exemplo, uma doutrina que se fala muito da Rússia é que um ataque em território russo poderia deflagrar uma reação muito forte da Rússia, inclusive até com o uso de armas nucleares. Então, eles poderiam usar esse pretexto de solo russo ter sido atacado para fazer uma escalada da guerra. Mas não é o que a gente tem visto. Uma outra interpretação é que a Rússia poderia minimizar da forma que ela está falando, não, foi um acidente. Eu lembro aqui do afundamento do cruzador Moscou ou Moskva no início de abril. Há muitas evidências de que ele foi destruído por uma combinação de ataques de drones e de mísseis Neptune feito pelos ucranianos. E a gente lembra, foi uma grande, talvez a maior vergonha da Rússia nessa guerra foi a perda do navio Capitânia dela no Mar Negro, que era o Moscou, o cruzador Moscou. E na época a Rússia minimizou, falou, olha, foi uma explosão num depósito de munições que afundou o Moscou. Então me parece que não há um apetite grande da Rússia em escalar esse conflito, falando, não, tivemos nosso solo atacado, então vamos usar mais força do que estava previsto. Lembrando do episódio do cruzador Moscou. E para toda ação tem uma reação, a gente não sabe se nessa terça-feira, de novos bombardeios na província de Donetsk, na Ucrânia, na cidade de Siversk, diversos alvos foram atingidos, como prédios, residências e uma academia. Em Bakhmut, na mesma província, colunas de fumaça foram avistadas de longe após uma nova ofensiva de Moscou. Seria uma resposta? Pode ser uma resposta, Paulo? Pode ser uma resposta, mas pode também ser só a continuidade dos avanços lá em Donetsk, William. Os russos continuam avançando, embora muito lentamente, né? Hoje o Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou que nos últimos 30 dias os russos ganharam cerca de 10 quilômetros de terreno na região de Donetsk. Então eles continuam avançando lá. Embora haja notícias que eles deslocaram uma boa quantidade de batalhões, cerca de 30 grupos táticos de batalhão, que daria em torno de 25 mil homens, da região de Donetsk para a região sul, para a região de Kherson, onde se espera, se anuncia já há algum tempo, uma contraofensiva ucraniana. Os ucranianos também estão fazendo uma contraofensiva lá na região nordeste, próximo a Kharkiv, já conquistaram uma pequena cidade lá hoje, estão a caminho de Izium. Então, você vê que a guerra está numa fase de atrito, com pequenas vitórias para cada um dos lados, né? E o que faz a gente pensar e concluir que a guerra está muito longe ainda de encontrar um fim, infelizmente. Estamos aí no 167º dia. Eu me lembro que vocês me convidaram para vir aqui conversar no 100º dia, e eu dizia que eu esperava não estar de volta do 100º, né? Mas parece, infelizmente, que nós vamos chegar e vamos ultrapassar os 200 dias de guerra pelo rumo dos acontecimentos atuais. Paulo, e como está se gastando dinheiro nessa ofensiva, né? A gente tem agora os Estados Unidos que anunciaram que forneceriam 89 milhões de dólares à Ucrânia para a remoção de minas terrestres instaladas pelas forças russas. Esse valor apoiará 100 equipes de desminagem, auxiliará no treinamento e em equipamentos para os ucranianos realizarem o trabalho arriscado
nos estimados 16 milhões de hectares de território que Kiev diz ter sido minado pelos russos. Você acredita nessa narrativa? Isso faz parte da estratégia da guerra ainda? A gente está em 2022, ainda temos esse tipo de estratégia militar? Paulo. Temos sim, William. Nós temos que lembrar que o banimento das minas antipessoal, ela foi determinada por um tratado de Ottawa, só que nem russos nem ucranianos assinaram esse tratado. As informações que nós temos é que os russos estão usando uma mina antipessoal conhecida popularmente como mina borboleta. Essa mina pode ser lançada por aeronaves, pode ser lançada inclusive por tiros de artilharia, e ela cai no terreno e ela fica à vista, mas ela fica lá ocupando uma área extensa no terreno. Vai dar muito trabalho. Depois da guerra, nós vamos ver muitos anos ainda equipes de desminagem humanitária trabalhando para desminar esses locais, infelizmente. A guerra ela é caríssima, William. Você se referiu aí aos valores, né, da guerra. Nós vimos hoje a liberação de mais uma parcela de $1 bilhão dos Estados Unidos para o apoio aos ucranianos. Mas para você ter uma ideia, para os amigos que nos assistem terem uma ideia, um foguete desse HIMARS, ele custa em média, mais ou menos, aproximadamente $150 mil, um foguete. Aí você pode imaginar o custo da guerra. É um custo que se conta na casa dos bilhões de dólares, como nós estamos vendo. E, por exemplo, nós tivemos essa semana, né? Eu não sei se o Kawaguchi lembra aquela bomba, mais de 400 quilos, que encontraram lá no Rio Pó, na Itália, que é uma bomba da Segunda Guerra Mundial, e só agora eles descobriram porque o nível do rio, em função da seca, ele diminuiu. E aí você acha um artefato nesse. Numa situação como essa, que nós estamos na Ucrânia, como o coronel falou, ou seja, tanto Rússia como Ucrânia não assinam o tratado das minas, então, assim, é um risco até mesmo para o ucraniano, para o refugiado, esses 10 milhões de refugiados. Como é que você retorna para sua casa? Como é que você volta a ocupar um território desse tão extenso e com o risco desses explosivos, Kawaguchi? Complicadíssimo, William. Eu lembro da minha experiência ali na Ucrânia. A gente, em determinadas cidades, você não pode sair da via asfaltada. Todo mundo falava, se você pisar na terra, é um risco que você tem de explodir. Então, a gente só podia andar em cima do asfalto, porque é difícil para eles, para a pessoa que vai lançar para esconder uma mina, esconder numa área asfaltada. É praticamente impossível, não é viável, na verdade. Então, a gente só andava na região que o asfalto estava intacto. Às vezes a gente dirigindo pelas estradas, em algumas estradas ucranianas, você via foguetes espetados assim na pista e o carro tinha que ir desviando desses foguetes assim, porque às vezes até colocavam ali alguma coisa balizando, nada muito profissional, mas você tinha que ir dirigindo, desviando dos foguetes que bateram no chão e não explodiram. Na cidade de Odessa, em que eu estive, ela é um balneário turístico, então, numa hora de folga, eu e outros jornalistas, a gente falaram, vamos dar uma olhada ali para ver como é que é a praia. Aí o pessoal falou, vai lá, mas não pisa na areia, porque a areia está toda minada. Outro dia passou um casal ali, foi na areia e explodiu. Então vai ser um problema que vai durar, e eu arriscaria décadas até o fim do conflito deles acabarem com todas essas minas. É muito complicado. Paulo, coronel, qual é a estratégia do uso da mina, né? Se eu estou ocupando um território, eu vou mapear essa terra que eu joguei o explosivo, como o senhor falou que é possível jogar de uma aeronave, então como fica? Eu não tenho pretensão de ocupar, eu que sou o exército invasor, eu vou minar aquele campo para delimitar a ação do meu inimigo? A boa técnica, William, diz o seguinte, você mina, mas você quem mina, né? Os países que assinaram o Tratado de Ottawa, inclusive o Brasil, não usam minas antipessoal, usam minas anticarro, né? Que se uma pessoa pisar, não tem peso suficiente para acionar o explosivo. Mas mesmo assim você mina uma área determinada, aquela área, inclusive, ela é balizada para que todos saibam que as minas estão ali, e ela serve como obstáculo para impedir que o inimigo passe por aquela área.
ou enquanto ele está ali tentando, porque se ele for tentar tirar as minas para atacar, ele vai estar vulnerável a um ataque de artilharia, por exemplo, né? Só que você vê o uso indiscriminado das minas, o uso incorreto. Isso é um problema, inclusive do ponto de vista de quem ataca. Como você pode perceber, se a Rússia quer que esse território passe a ser Rússia no futuro, através de um referendo, como aconteceu na Crimeia, ou Donetsk e Luhansk se tornem independentes, isso vai ser um problema para o próprio atacante no futuro. Ele vai administrar essas cidades, né? Digamos que eles ganhem a guerra. Quem vai administrar essas cidades vai ser um governo mantido pelos russos, colocado pelos russos. E quem vai ter que resolver esse problema são os próprios russos. Então, assim, é uma ação que ela tem uma finalidade naquele momento, né? Impedir a passagem por ali, mas ela vai causar muitos problemas no futuro. Bom, Calgucci, eu vou trazer algumas informações do dia de hoje. Por exemplo, autoridades ucranianas realizaram uma cerimônia de enterro para 15 corpos encontrados em Bucha, 4 meses depois que as forças russas se retiraram da área. A vice-prefeita, inclusive, disse que 14 corpos não puderam ser identificados, acrescentando que a maioria tinha ferimentos de munição na cabeça e no peito, com sinais de execução. Calgucci. Esse é um dos pontos mais delicados da guerra. Inclusive, essas imagens que estão passando aí ficam exatamente entre Bucha e Irpin. Foram as cidades em que até a propaganda ucraniana utilizou para mostrar sobre os crimes de guerra atribuídos aos russos. Eu acho que vão continuar surgindo esses corpos, porque teve aí, sem dúvida alguma, houve crimes, não sei se no volume em que a Ucrânia está dizendo, mas há muitas evidências que mostram, desde imagens que mostram tropas russas usando canhões contra civis que estavam andando na rua, até coisas um pouco mais controversas, como pessoas que são executadas, aí você fala são civis, mas na verdade eles pertenciam à chamada milícia de defesa territorial. Sendo isso ou não, mesmo eles sendo da milícia, eles estavam capturados, eles poderiam ser submetidos aí às leis de guerra, serem mandados para campos de prisioneiros, mas não foi isso que aconteceu, eles foram executados aí a sangue frio pelas tropas russas. E um relato que vem da Ucrânia é que as tropas russas tentaram esconder aí muitos desses corpos. Então, provavelmente, o Bucha e Irpin, e a gente chama de Bucha, mas, na verdade, a gente está falando de um território que tem mais de 180 vilas naquela região. Bucha é só uma delas. Então, e lá a Ucrânia retomou esse território porque a Rússia decidiu sair de lá. Então, eles estão conseguindo evidências, estão conseguindo investigar, estão conseguindo descobrir esses cadáveres. Agora, cidades como Mariupol, por exemplo, que continuam nas mãos dos russos, provavelmente nunca vai se saber o que aconteceu com uma grande quantidade aí de pessoas dessa população. Fala-se em valas coletivas, em russos escondendo aí corpos que teriam sido executados fora das leis de guerra. É claro que a gente tem que ver com alguma ressalva, nem toda a informação a gente tem que ver como literal, mas eu ouvi, quando estava lá, diversos relatos de pessoas que escaparam de Mariupol, que viram dezenas, talvez centenas de civis mortos pelas ruas. Provavelmente a gente nunca vai saber exatamente quantas pessoas morreram, porque esses corpos foram escondidos ou eliminados pela Rússia. Paulo, eu sei que esse é um assunto sensível. Uma vez eu provoquei o senhor aqui e o senhor me deu uma resposta que foi muito objetiva. Falei assim, olha, William, eu estou falando eu pertenço a um exército... O senhor usou uma expressão, mas era um exército oficial, uma unidade oficial. Falar sobre esses grupos paramilitares, essas ações clandestinas, a gente vai para o mundo onde as pessoas precisam ser penalizadas. Mas fato é que as execuções, sequestro, tortura, isso tudo a gente acaba se deparando nesse processo da guerra. A guerra ela é a maior de todas as adversidades, William. A guerra, ela embora
o direito internacional dos conflitos armados tente humanizar a guerra, tente botar regras, né, na guerra, como nós estamos vendo, e pelo relato do Kawaguchi, nem sempre ela tem sucesso. Essas normas têm sucesso, nem sempre os contendores respeitam essas normas, né? E o que eu me referi aquela vez com você é que, assim, um soldado profissional, ele encara a sua profissão como uma profissão honrada, né? E eu me lembro sempre das palavras do general Osório, patrono da minha arma, quando ele foi comandando os homens que iriam invadir o território paraguaio na Guerra da Tríplice Aliança. Na ordem do dia dele, está escrito isso até hoje, ele dizia o seguinte: o paraguaio vencido e desarmado deve ser sagrado para um exército composto de homens de honra e de coração. Eu acredito nisso, eu sempre acreditei nisso e é isso que eu sempre preguei, né, como profissional das armas. Então, para mim, é muito ruim assistir que um exército faça o que nós vimos acontecer em Bucha. É a falência da honradez, é a falência da civilização, é a guerra completamente selvagem, né, sem nenhuma norma. E é muito triste que isso aconteça, né, porque dos dois lados são seres humanos que devem ser respeitados como combatentes. É lógico que numa guerra o soldado vai matar o adversário, mas isso vai ocorrer dentro de normas de honradez, né? Um sujeito vencido, um sujeito desarmado, um sujeito capturado deve ser respeitado. Essas acusações, né, desse trabalho sujo, Wagner Group, o Batalhão de Azov, e a gente chegou a comentar isso está no nosso imaginário ou realmente, por exemplo, o russo ele contrata uma empresa para fazer esse trabalho sujo nessa primeira empreitada, hein, Kawaguchi? Eu acho que são algumas instâncias diferentes. Por exemplo, o Wagner Group, de fato, ele tem a fama de ser utilizado para fazer, por assim dizer, o serviço sujo, ou seja, você fazer tarefas, por exemplo, cometer crimes que uma tropa regular russa, um exército profissional, não cometeria. Eles são até, quando ele é empregado na guerra da Ucrânia, ele é até usado como um fator para botar medo nas tropas ucranianas, que os ucranianos pensam, olha, o Wagner Group, ele não tem nenhuma ética, ele não obedece às leis da guerra, então, se a gente for pego por eles, a gente vai ser trucidado. Isso gera um temor no soldado ucraniano para desestabilizá-lo para a guerra, mas não significa que só a Rússia faça isso. A gente teve crimes de guerra sendo cometidos pelos dois lados. A gente tem notícia, por exemplo, de soldados russos capturados por tropas ucranianas, e aí tropas ucranianas me falaram isso, falaram, a gente matou, a gente torturou e matou, e não foi mandado para campos de prisioneiro. Então eu acho que sim, em certo ponto a gente pode dizer que algumas unidades são mais propensas a fazer isso, como, por exemplo, mercenários internacionais que lutaram pelo lado da Ucrânia, ou, por exemplo, etnias não tão próximas ali da Ucrânia, como a gente falou do Wagner Group. O Wagner Group é formado por ex-militares russos, mas a gente tem tchetchenos lutando, a gente tem pessoal do Daguestão, a gente tem etnia Yakul, que eles não se identificam tanto com os ucranianos quanto um exército regular russo pode se identificar. Então, para eles, uma pessoa que você não se identifica tanto, que você não tem parentes que são ucranianos, talvez seja mais fácil você cometer esse tipo de crimes de guerra. E a gente tem que lembrar que tem uma propaganda que está sendo feita, por exemplo, para os russos. Os soldados russos, eles têm certeza que eles estão lá livrando o mundo ou a Rússia do nazismo, que é uma grande mentira. E isso leva a gente para a questão do Batalhão Azov. O Batalhão Azov ucraniano
tem integrantes neonazistas, acredita-se que cerca de 20%, mas isso não significa que o exército ucraniano seja neonazista, muito pelo contrário. Esses que são neonazistas, sim, eles têm que ser reprimidos, e eles não foram quando deveriam ter sido reprimidos. Isso é um problema. Como o coronel Paulo Filho falou, a guerra aí é a pior das vicissitudes, é o pior dos cenários. É muito difícil regular e fazer valer as leis nesse ambiente de guerra, em que as vidas estão em jogo e há muito medo. Todas as tropas têm medo quando estão no campo de batalha. Paulo, e aí no meio disso, né, a gente está falando dessa informalidade, a gente tem aí o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que assinou os documentos de ratificação para aceitar a Suécia e a Finlândia, né, na OTAN. O Biden disse que os Estados Unidos foram o 23º país a aprovar formalmente as propostas de adesão dos países. O Senado dos Estados Unidos apoiou a expansão da OTAN para incluir a Finlândia e a Suécia em uma votação de 95-1 na semana passada. Essa decisão, ela põe mais pólvora nesse cenário, ou ela é um freio para a Rússia? William, a alegação russa, né, desde o início da guerra, é que essa caminhada da OTAN em direção ao leste, né, a adesão que foi acontecendo ao longo das décadas de 90, 2000, 2010, de países cada vez mais ao leste aderirem à OTAN, estava colocando em risco a segurança da Rússia. Esse sempre foi o discurso, né? E a Ucrânia, a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN sempre foi um problema muito grave para o Putin e é um dos motivos da guerra. Mas é interessante que o Putin, ele, em relação à Finlândia, que tem uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros diretamente com a Rússia, ele desconsiderou, ele diminuiu a importância desse fato. Chegou até a falar que os finlandeses tinham direito de escolher, né? Ou seja, usou mais ou menos um peso e duas medidas. Eu acho que ele fez isso porque ele viu que já não tinha mais jeito, que isso iria acontecer, né? Então, na prática, o que acontece é que, quando começou a guerra, uma das razões principais foi que a OTAN estava se aproximando da Rússia, e quando a guerra terminar, as fronteiras da OTAN estarão muito maiores com a Rússia do que antes da guerra, em razão da Finlândia. A entrada da Suécia também é muito ruim para a Rússia, porque agora Noruega, Suécia e Finlândia são países passarão a ser países da OTAN, né? A Noruega já do outro lado do Mar Báltico vai estar os países já europeus, os países bálticos, que também são da OTAN. Então, a saída da Rússia para o Mar Báltico vai estar completamente cercada por países da OTAN. Muito ruim do ponto de vista geopolítico para a Rússia essa entrada desses países para a OTAN. Eu vou pedir aos senhores que prestem atenção na imagem do Biden assinando e como ele é aplaudido e que as pessoas estão sorridentes, né, nesse ato onde ele assina esse documento de ratificação para aceitar Suécia e Finlândia. Após a assinatura, as pessoas que estão ali no entorno, né, estão paradas aguardando ele, e logo após a assinatura, assim que ele dá ok, começa aplausos, ele dá um sorriso, as pessoas estão sorrindo, aplaudindo. Esse não é um momento de tensão, Kawaguchi? Não mostra muita tranquilidade para uma decisão tão importante, tão séria, que pode provocar mais conflito? Exatamente, eu acho que essa é uma interpretação que está ganhando cada vez mais terreno, inclusive aqui no Brasil, ou seja, os Estados Unidos e os seus aliados serem vistos como na posição de agressor e não de defensor. Não estou falando que isso é certo ou que isso é errado, mas esse tipo de atitude que você ressaltou, como a alegria, os aplausos, dá a entender esse tipo de atitude, ou seja, ficamos felizes aqui de estar avançando mais em direção à Rússia.
A gente lembra que para os Estados Unidos é confortável, os soldados deles não estão morrendo na guerra, eles estão alimentando a sua indústria de defesa, eles estão, na medida em que eles dão armas para a Ucrânia, eles estão fornecendo verbas para a sua indústria de defesa construir armas mais poderosas para os Estados Unidos, a sua economia gira. Então, para os Estados Unidos é bem confortável essa situação. Agora a gente tem que ver o outro lado também. Eles estão oferecendo apoio para esses países, Finlândia e Suécia, que são democracias liberais, assim como os Estados Unidos, e estão recebendo apoio dos seus aliados quando democraticamente decidiram que agora é hora de fazer parte da OTAN. Então, a outra interpretação desse gesto é: a OTAN está de portas abertas, a Finlândia e a Suécia, elas se sentem ameaçadas pelo expansionismo russo, que se consolidou na invasão da Ucrânia, ou seja, não é só uma suposição, como a Rússia está falando, a fronteira da OTAN está chegando mais perto de mim, e a Rússia de fato invadiu a Ucrânia, e esses países se sentiram ameaçados. A outra interpretação é que os Estados Unidos está dando apoio para esses países que também são democracias, e isso aí é um lado muito positivo. Na prática, falando desses dois lados, o que a gente tem são tanto Rússia quanto os Estados Unidos tentando descobrir qual que é o limite do outro. No começo da guerra seria impensável que Finlândia e Suécia, ali em fevereiro, entrassem na OTAN. Todo mundo ia achar que ia deflagrar a Terceira Guerra Mundial. Mas todo mundo já percebeu também que o presidente Vladimir Putin está agindo com muita cautela, com muita parcimônia. Então eles falaram, o Putin não quer entrar em confronto direto com a OTAN. Então tem espaço para a gente botar a Finlândia e Suécia agora, que ele não vai fazer nada. Eles estão testando o limite do Putin. E o Putin também está testando o limite deles. Eu acho que essa seria a análise mais pragmática. Bom, e o presidente francês, né, o Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson reafirmaram o seu compromisso de apoiar a Ucrânia contra a Rússia pelo tempo que for necessário. Ou seja, também não é só o americano que está nesse jogo, né, ô Paulo? Não é, William. Toda a Europa, né, toda a Europa Ocidental está do lado da Ucrânia. Isso aí não... Essas posições, algumas posições pró-Rússia que a gente vê em outros locais do globo, né, na América do Sul, na América Latina, na África, na Ásia, na Europa Ocidental é muito difícil você encontrar praticamente uma unanimidade em favor da Ucrânia. O que a gente vê é um fortalecimento da OTAN. Em 2019, o presidente Macron, esse mesmo presidente Macron, chegou a declarar que a OTAN estava em morte cerebral. O presidente Trump passou boa parte do mandato dele, todo o mandato dele, reclamando que a OTAN não investia 2%, que os países europeus da OTAN não investiam 2% dos seus orçamentos, dos seus PIBs em defesa. E agora a gente vê uma OTAN fortalecida, uma OTAN com mais membros, uma OTAN em que todos os países se comprometem a gastar no mínimo 2% dos seus PIB em defesa. Ou seja, é uma OTAN fortalecida. E eu acho que é essa a razão dos sorrisos e dos aplausos lá do presidente Biden, né? Nós temos que ver que não foi uma decisão do presidente Biden, foi uma decisão praticamente unânime do Senado norte-americano. É apenas um voto contrário. E isso tem acontecido em todos os países europeus, né? Os seus parlamentos votando, porque essa decisão é que todos os parlamentos de todos os países tem que concordar, né? Os Estados Unidos é o 23º país já a passar por esse processo. E todos os 22 anteriores, a cena é mais ou menos a mesma, é praticamente uma unanimidade. Então, a guerra serviu para reunificar a OTAN, ela deu um inimigo comum e você tendo um inimigo, você junta, né, os aliados. A Rússia ressurge como um inimigo, que estava em um plano menor, né, um grau de ameaça muito menor, passou a ser uma ameaça maior. Eu acho que é perfeitamente compreensível que as populações finlandesa e sueca tenham mudado de ideia. As pesquisas antes da guerra indicavam que finlandeses e suecos não queriam entrar para a OTAN. Eles achavam que a neutralidade provia mais segurança para eles. Aí, quando eles viram um país que não era da OTAN, no caso da Ucrânia, ser invadida,
e países da OTAN, como no caso dos países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, não serem invadidos, qual é a dedução lógica? Espera aí, deixa eu entrar para a OTAN que o risco de eu ser invadido diminui bastante. Então, essa ação é uma ação natural, defensiva, né, por parte das populações suecas e finlandesas, ao assistirem à invasão. O fato é que no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu um país que ela reconhecia internacionalmente as suas fronteiras. Um país que em 1994, quando a Ucrânia devolveu as armas nucleares à Rússia, ela assinou um acordo prometendo proteger, respeitar suas fronteiras. E tudo isso foi por terra no dia 24 de fevereiro de 2022. O que nós estamos vendo são as consequências disso aí. Bom, e a gente acompanhou, né, essa semana os exercícios da China ali no entorno de Taiwan. E agora a gente hoje tem, por parte de Taiwan, uma simulação da defesa da ilha com munição real de artilharia. Eu vou trazer já as imagens de hoje e os comentários do Luiz Kawaguchi e também do Paulo Filho, aqui no Especial Guerra, dentro do Headline News. Vamos fazer um rápido intervalo na PAN. Continue com a gente, voltamos já. Neste sábado, às 4h. Essa semana nós vamos trazer o caso do Bruno Krupp. Infelizmente, ele vitimou um jovem de 16 anos e o que nós vamos mostrar para vocês é que não parou por aí. Várias mulheres estão denunciando o Bruno por estupro e violência. Nesse momento em que o lobo, em que o criminoso está fragilizado, que a vítima toma coragem de dizer o que passou na mão dele. A prova de bala na Jovem Pan News. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, acompanhe pelo canal 7 Digital. Fique bem informado na Jovem Pan News. De segunda a sexta, a partir das 6h, você acompanha em primeira mão notícias do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã. Estamos de volta com o Headline News, recebendo hoje aqui na Jovem Pan, de forma remota, o Coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares pelo SM, e Luiz Kawaguchi, o jornalista convidado que esteve em território ucraniano. Eu falava antes do intervalo sobre Taiwan. Taiwan iniciou nesta terça-feira uma simulação de defesa da ilha com munição real de artilharia. E isso aconteceu depois das grandes manobras militares executadas pela China ao redor do território. Os exercícios aconteceram no Condado Meridional e duraram um pouco menos de 1 hora. O Ministério das Relações Exteriores acusa Pequim de preparar o terreno para uma invasão. Coronel Paulo Filho, sou um especialista, estudioso sobre essa região, sobre essa área de conflito. Eu pergunto, existe realmente essa possibilidade? O senhor acredita que a China vai partir para esta ofensiva? Acredito sim, William. Só não acho que seja tão cedo. Eu acho que hoje, ou nos próximos 2, 3, 4 anos, a China ainda não terá as condições militares necessárias e suficientes para montar esse tipo de operação. A gente tem que entender que para a China, Taiwan é um pedaço inalienável do seu próprio território. Para o chinês, Taiwan ser o chinês médio, a ilha de Taiwan ser autogovernada é o último resquício do que eles chamam de século da vergonha, do século da humilhação, que foi metade do século XIX até metade do século XX, quando as grandes potências europeias fizeram 2 guerras do ópio, retalharam o país em várias áreas, né? Fizeram uma espécie de colonização tardia da China nesse século da vergonha. Então, para os chineses, uma questão de honra.
especialmente para o presidente Xi Jinping, que tem posições nacionalistas também. Então, a gente pode imaginar que isso poderia ser conquistado de duas formas. De uma forma pelo soft power, né, pela atração, convencendo os taiwaneses a se juntarem por livre e espontânea vontade à China continental, ou, se isso não der certo, pela ação militar. O convencimento pelo soft power, né, por esse poder de atração, os chineses estão percebendo que está cada vez mais distante. Então, resta a alternativa da ação militar. Infelizmente, né? Só que para isso acontecer, essa operação para a conquista de Taiwan é uma operação muito difícil. Uma ilha a 150 quilômetros do continente exigiria as operações de assalto anfíbio, né, que são as conquistas de cabeças de praia na ilha. A ilha tem poucos espaços em que isso pode acontecer em razão da sua geografia. Todos esses espaços estão preparados. Então, para essa operação, a China teria que ter uma marinha fortíssima, poderosíssima, para ela poder fazer um bloqueio naval que resistisse à própria marinha norte-americana. E ela não tem essas condições hoje. Por isso, nós vemos o desenvolvimento da marinha de uma forma tão acelerada na China. Eles estão procurando construir esse poder militar. Mas Taiwan tem esse poder, Kawaguchi, para reprimir uma invasão, ou é muito em função do que o Paulo falou da topografia? Eu acho que Taiwan, a estratégia dela seria tentar retardar essa invasão até que ela consiga receber auxílio dos norte-americanos. Eu acho que o Coronel Paulo ele tem muito mais condições de dar os detalhes sobre isso. Ele estudou na Universidade de Defesa da China, ele sabe como que seria esse comportamento. Mas eu acrescentaria aqui, humildemente, algumas informações. Nós temos aí na segunda-feira a China anunciando a renovação dos exercícios militares ali naquela região. Ou seja, eles deveriam ter acabado no último domingo, mas na segunda-feira a China falou que vai continuar fazendo esses exercícios. Vai ter operações anti-submarino e operações navais que ela não especificou exatamente como. Então parece que eles estão querendo aí consolidar uma presença da marinha chinesa em volta de Taiwan, ou seja, tentando ganhar território. O que eu acho que a gente poderia analisar junto com isso é a questão do envolvimento americano. A ilha de Taiwan ela é muito importante estrategicamente pela posição geográfica dela, mas também por ser uma democracia ali próximo ao regime autoritário da China. E aí eu volto ao assunto de Ucrânia. Tem uma coisa que liga Rússia e China, que é esse antagonismo em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos querendo se intrometer em assuntos que a Rússia e a China acham que são seus assuntos internos. A Rússia, a questão da Ucrânia, e a China, a questão de Taiwan. Então, isso une temporariamente, pelo menos, esses dois países numa parceria. O que a gente tem que ver é até quando essa parceria vai durar e quem que vai se sobressair. Aí é difícil a gente pensar que China e Rússia vão ser aliados de igual para igual. A economia chinesa ela é muito maior que a economia russa. Então, provavelmente, uma das hipóteses é que a Rússia seja engolida aí pela China e se torne uma espécie de parceiro júnior da China. Mas, é claro, isso são hipóteses, só o tempo vai dizer o que vai acontecer. Eu colocaria um último ponto. A China, o Coronel Paulo Filho falou muito bem que a China está tentando desenvolver a sua marinha e, além disso, está tentando desenvolver um arsenal nuclear que, para tentar não se equiparar, mas chegar perto a Estados Unidos e Rússia. Estima-se que até 2030 a China tenha mais de 1.000 ogivas nucleares prontas para uso. Pelo tratado atual de armas de desarmamento nuclear, Rússia e Estados Unidos têm 1.550 cada uma, prontas para uso. Então a China também está tentando se equiparar a eles na questão nuclear. Bom, eu estava pegando em área aqui, o Rio de Janeiro tem 43 mil quilômetros quadrados. Quando eu pego Taiwan, a gente está com 36 mil quilômetros quadrados. É muita coisa, é um território muito extenso, né, Paulo? Como você estava falando, e em função de ser uma ilha, fica difícil essa operação. É você tomar um estado inteiro, né?
A topografia da ilha, William, na parte leste da ilha, ela é escarpada, ela tem montanhas que se aproximam bastante do mar. E para você fazer um assalto anfíbio, você tem que chegar com os navios, com os fuzileiros navais em terra. Eles conquistam uma área chamada uma área cabeça de praia, e dessa cabeça de praia eles consolidam essa cabeça de praia e aí passam a desembarcar as tropas que vão prosseguir para a conquista do território. Mas você precisa ter uma área, essa área tem que ter um determinado tamanho, ela tem que ter condições de estrada, de trafegabilidade para o interior do país. E no leste você praticamente não tem essas áreas. Existem estudos que listam aí entre 12 e 16 possíveis áreas para essas cabeças de praia no tamanho adequado. Então são poucas áreas, os taiwaneses sabem perfeitamente que áreas são essas e elas certamente serão muito bem defendidas. Você tem outras possibilidades, você pode fazer assaltos aeroterrestres, né, com paraquedistas, ou aeromóveis com tropas levadas por aeronaves, mas de qualquer maneira você teria que conquistar essas cabeças de ponte aéreas ou cabeças de pontes aeromóveis. Esses 150 quilômetros que separam o continente da ilha, os navios levariam de 4 a 6 horas para levar essas tropas. Esses navios estariam sob fogo taiwanês, talvez sob fogo norte-americano. Então, a operação é uma operação muito difícil. É só a gente lembrar do dia D, né? Do desembarque anfíbio que foi feito pelos aliados na Normandia e lembrar das dificuldades que aconteceram naquele ataque para poder ter uma ideia do que seria isso. Bom, nós ouvimos então o Coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares pela ICM, e o Luiz Kawaguchi, jornalista convidado. Queria agradecer aos senhores pela participação aqui no especial Guerra dentro do Headline News, agradecendo também a audiência a todos os senhores que estiveram com a gente aqui na Jovem Pan. Vem aí o Linha de Frente, tenham todos uma ótima madrugada.